Eu quem agradeço, Tyron. O pedido seu, na verdade, não é um pedido, é uma ordem, tá, meu amigo? É sempre bom estar batendo um papo aqui com você. Conheci aí, fiz um novo amigo, Anderson Santana, de Minas Gerais, que está brilhantando o teu evento aqui, professor Anderson. Enfim, eu cumprimento todos os que estão aí presentes, aqueles que estão virtualmente também presentes, estão aí em casa nos assistindo, nos seus escritórios, aí se deslocando para algum compromisso profissional, está prestigiando aqui esse momento. E aí, gente, o desafio da palestra de hoje, ele é um tanto quanto árduo, porque eu estou tentando fazer um link do universo jurídico, sobretudo a concepção da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro das estruturas organizacionais com o tema central do evento, capital intelectual. Mas aqui eu já pego um gancho na estrutura de fala de Tyron para colocar para vocês uma situação bem importante, tá? Tyron falou aqui em relação ao capital estruturado. Esse capital estruturado, ele tem tudo a ver com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Aliás, como eu pretendo passar para vocês, esse capital estruturado, ele demanda uma certa organização, nível organizacional, de procedimentalização, de mapeamento, tá? De processos e procedimentos. E a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que uma visualização desses procedimentos com um olhar, obviamente, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E se você me permite, Tyron, eu vou projetar aqui uma metodologia que a gente vem desenvolvendo, já aplicou em mais de 40 empresas, tá? Onde a gente conseguiu passar uma consultoria de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, que me parece ser uma metodologia bem interessante na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Se a gente estiver buscando, então, uma conformidade na área de dados, na área de proteção de dados, eu acredito que essa seja uma metodologia bem interessante, sobretudo para pequenas e médias empresas, tá? Deixa eu fazer uma projeção aqui. Só um momentinho. Vocês estão conseguindo ver a metodologia, gente? Vocês me confirmam? Show de bola. Pessoal, em verdade, essa metodologia, ela é amparada em 4 passos, tá? E quando eu falo em metodologia, no processo, no procedimento organizado, para implementar algo dentro de qualquer organização, eu sempre parto do pressuposto que no nível organizacional, no nível cultural, uma das partes mais importantes, de fato, é a conscientização, que parte, no geral, do topo da cadeia organizacional, mas que deve se espraiar por todos os ramos, todos os níveis organizacionais daquela determinada empresa. Nessa perspectiva, o primeiro passo para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, e aqui eu gostaria de me dirigir a vocês na confiança de que vocês já estão iniciados no tema da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mesmo porque não é uma lei recente, é uma lei de 2018, mas que só veio entrar em pleno vigor agora em 2021, volto aqui para essa perspectiva da conscientização da organização em relação às necessidades de proteção dos dados pessoais. E aqui um alerta que faço referente ao que seria a base valorativa, axiológica, principiológica, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos o binômio, de um lado a liberdade individual e do outro a privacidade em si, /intimidade. Tais valores são os objetivos máximos perseguidos
pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aqui um outro alerta que faço-lhes: os dados pessoais, por óbvio, são dados pessoais de pessoas físicas ou naturais. Dados de pessoas jurídicas não são dados valorados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Um outro ponto igualmente importante é que pouco importa se esse dado está no suporte físico, ou seja, se é um dado offline ou um dado online. Ele é igualmente valorado pelo legislador da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sendo assim, meus amigos, quando eu quero implementar uma cultura de privacidade, uma cultura de excelência, de preservação da liberdade e da privacidade / intimidade do indivíduo, eu preciso, por óbvio, começar com a conscientização. Então, esse é o primeiro passo para você empreendedor, para você empreendedora que está buscando implementar a Lei Geral de Proteção de Dados em seus negócios. Posso lhes garantir que o primeiro passo é a conscientização. E quando eu falo em conscientização, volto a dizer, falo em todos os níveis da corporação. Falo em todos os níveis. Não importa nós termos uma base da pirâmide comprada em relação ao nível de conscientização da LGPD, se o topo da pirâmide não acredita que a cultura de privacidade de dados pessoais é uma cultura valiosa. E o contrário, tá, também é igualmente importante. Eu não preciso dizer-lhes que se o topo da pirâmide ele aceita a cultura da privacidade como norte cultural, como norte valorativo da organização, e a base, assim, não aceita, isso daí não vai dar certo. Essa cultura ela vai ficar perdida ao longo dos processos. Então, esse é o primeiro passo, tá? O da conscientização. E conscientização parte desse pressuposto de apresentação mesmo, isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, falando um pouco sobre como implementar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nos nossos negócios, tá? No segundo momento, eu teria, então, uma perspectiva de avaliação. E quando eu falo em avaliação, eu busco lá na sopa de letrinhas que a LGPD nos apresenta, a nomeação de um indivíduo chamado encarregado de dados, ou DPO, para quem preferir. Nesse caso, o encarregado de dados vai ser aquele agente da organização, aquele agente da corporação, que vai servir, em verdade, como interface na organização, no controle e na elaboração das políticas de privacidade da companhia. Nesse caso, pessoal, eu chamo-lhes a atenção para um ponto super importante. O DPO não necessariamente precisa ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. E aí, para quem quiser se aventurar nos novos rumos negociais trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, o fato do DPO, pessoa jurídica, ser apresentado como um serviço, é um negócio que eu reputo ser bastante promissor, como a plena vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sendo assim, para que possamos dar o primeiro passo no sentido de implementar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o compliance de dados em qualquer organização, eu precisaria, então, indicar alguém dentro do escopo organizacional que pudesse servir de intermediário, de interface nas comunicações e na guarda e zelo pela cultura organizacional de privacidade, inclusive perante terceiros, titulares de dados, tá? Nossos consumidores, nossos parceiros e, por que não, os próprios colaboradores da instituição.
Dentro dessa perspectiva, dentro dessa temática, ao indicarmos esse profissional ou essa pessoa jurídica que vai servir de interface para o tema Lei Geral de Proteção de Dados dentro da organização, eu passo para um segundo momento. Eu passo imediatamente a avaliar de maneira setorial a organização. E aí a gente entra, de fato, na perspectiva do capital estruturado, tá? Onde, de fato, nós vamos mapear todos os setores. Obviamente que o mapeamento desses processos ou procedimentos, como preferirem, são mapeamentos que nós vamos fazer valorando a lei sob o ponto de vista do dado pessoal, o processo que nos importa sob o ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. De fato, meus amigos e amigas, são os processos que envolvem dados pessoais, tá? Então, outros processos, outros procedimentos dentro daquele setor não vão ser mapeados pelo DPO, por óbvio. E, na cadeia desse raciocínio, na esteira desse raciocínio, chamo-lhes a atenção para um ponto importante. Esse mapeamento dos processos, ele acaba por informar, acaba por trazer à luz um documento super importante para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que seriam os inventários de dados. Esses inventários seriam resumos dos procedimentos que cada segmento da organização possui e, a partir deste inventário, desses inventários, nós conseguimos, então, fazer o data mapping, tá? Ou seja, o mapeamento de dados, e a partir do mapeamento de dados, né, nós conseguimos encontrar um ponto super estratégico, que já seria a análise de gap. Ou seja, a gente consegue, a partir da setorialização da organização, mapeamento de projetos, esse mapeamento sendo reduzido a termo, ou seja, sendo mapeado, colocado em um documento chamado inventário de dados, nós conseguimos, então, buscar as falhas procedimentais dentro de cada segmento da organização. Com isso, meus amigos, a gente parte para um escopo comparativo dos procedimentos que temos hoje dentro da organização com os procedimentos que são perseguidos, né, que são benquistos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Fazendo esse comparativo, fazendo esse confronto, então nós conseguimos, por óbvio, descobrir as fissuras procedimentais e, obviamente, entrar com o remédio jurídico necessário. Por fim, pessoal, seria muito importante que a organização, que o DPO, apresentasse para toda a cadeia organizacional, todo o conjunto de colaboradores, um relatório de adequação, listando as atividades necessárias para a implementação, né, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, fazendo também um exame das relações internas e externas, tendo em vista que alguns dados pessoais são compartilhados com pessoas físicas e jurídicas ou jurídicas alheias ao organograma funcional. Essas pessoas passariam a ser operadores dos dados do controlador, no caso da organização que está a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, com isso, nós teríamos também um mapeamento, só que para uma visão mais externa da Lei Geral de Proteção de Dados. No terceiro momento, nós buscaríamos recomendações que seriam validadas, que seriam aceitas por cada segmento da organização, e, por fim, nós teríamos uma lista de priorização, fazendo um quadrante de riscos em relação ao vazamento dos dados pessoais.
Ora, com isso, a gente tem alguns entregáveis, alguns dados, alguns entregáveis, alguns documentos legais que são muito desejáveis, tá? À luz da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente teria, então, a necessidade de elaborar ou fazer um aperfeiçoamento da política de privacidade interna da organização, elaborar políticas de cookies, termos de compromisso, o próprio relatório de impacto de proteção de dados pessoais, super importante, e é algo que é, inclusive, obrigatório à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, com essa perspectiva e uma análise que eu digo sempre, 360, não adianta a gente só avaliar a infraestrutura de TI da organização. A gente precisa avaliar também os outros segmentos. E aí, numa visão 360 da organização, a gente consegue, então, fechar para as arestas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Com isso, pessoal, sem mais, eu finalizo aqui esse bate-papo, já até acelerando um pouco na perspectiva maior. Deixa eu abrir aqui, porque está bloqueado. A minha tela não estava sabendo que estava bloqueada. Com isso, a gente finaliza, então, o escopo geral da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Algo que, como o Tyron nos colocou, não é algo super complexo, mas também não é algo tão simples assim. A gente precisa, de fato, de um certo nível de aprofundamento na perspectiva normativa da Lei Geral de Proteção de Dados, para que a gente, de fato, consiga fazer as avaliações necessárias dentro das nossas organizações e, acima de tudo, elaborar uma política de privacidade, um ecossistema, por que não dizer, de cultura de privacidade muito firme, muito bem desenhado, muito bem estruturado.